Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Chácara Rica Floresta. Aqui quem fala é o Hugo. Nesse canal a gente trata sobre agrofloresta, sobre vida no campo, produção sustentável. E hoje eu quero falar sobre um assunto aí recorrente na agrofloresta, porque a agrofloresta costuma dar muita manutenção, né, pessoal? Seja na poda das frutíferas, como é o caso do limão, seja na poda dos emergentes, que são as árvores que estão lá no topo, que a gente poda elas todo ano, no mínimo uma vez, para abrir sol. Então a gente tem que estar sempre preocupado em não sombrear demais o plantio, para esse plantio não estagnar. Mas nesse vídeo eu vou mostrar para você como diminuir essa manutenção e vou mostrar até mesmo no final uma agrofloresta que eu não dou manutenção mais. Como que isso é possível, como que funciona, quais casos que a gente indica isso. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, clica aí no curtir para recomendar mais vídeos nossos para você e para pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. Não deixe de se inscrever e vamos lá para o vídeo. Quem estuda sobre solo hoje facilmente encontra os benefícios de se manter o solo coberto, né? E quem acompanha o canal da Rica Floresta já sabe de cor todos esses benefícios de ter essa vasta cobertura em cima do solo, deixando o solo mais úmido, transformando em humus essa cobertura, disponibilizando nutrientes para as plantas. Acontece que quando a gente começa a plantar, nem sempre a gente é capaz de planejar de forma adequada para ter toda essa cobertura. E a cobertura, um dos maiores benefícios dela é impedir que as plantas espontâneas atrapalhem nossa cultura principal, como é o caso da banana aqui. Ou seja, se isso aqui ficar cheio de capim em volta da banana, provavelmente vai atrapalhar o seu desenvolvimento. E é por esse motivo que quando vamos plantar frutas, quando o nosso foco na agrofloresta são frutas ou madeiras, como é o caso desse plantio aqui, em que a gente tem pupunha, banana e mogno africano, vem a importância de se plantar na entrelinha o capim, para que no começo a gente tenha material que possa roçar e ajudar na cobertura das linhas principais. Então essa é a primeira dica que a gente tem para diminuir a manutenção. Ah, mas eu não vou ter que roçar o capim? Isso não é mais trabalho? É muito mais simples e rápido roçar uma linha dessa de capim do que capinar essa área, como muita gente faz aí no plantio convencional, além de todos esses benefícios que vai ter o seu solo coberto. As suas frutas vão ter mais acesso à umidade e o solo vai poder continuar vivo, porque o sol no solo acaba deixando o solo morto. Poucas são as espécies que aguentam a temperatura do sol batendo direto no solo, como ocorre aqui, ó, na nossa estrada, por exemplo. Então muita monocultura por aí é cultivada dessa forma aqui, o solo fica pobre, duro. Aqui é um ambiente muito diferente, a temperatura muda, as plantas agradecem esse cuidado. Mas como frisado anteriormente, nem sempre nosso planejamento vai ser suficiente para fazer a cobertura, fazendo com que a gente tenha que trazer o capim de áreas externas. Isso aumenta o custo de manutenção do plantio. É o caso desse plantio nosso aqui, onde a gente não plantou capim em todas as linhas, a gente só tem capim na primeira entrelinha, e nas outras a gente preferiu plantar plantas produtivas. No caso aqui tem um mamão, mas antes tinha um maracujá pérola, que deu muita renda pra gente no passado, mas uma hora se despediu. Hoje o mamão tá dando renda, mas a gente acaba gastando para trazer material para cá. E agora que os eucaliptos estão começando a dar um volume maior de poda, a gente sempre consegue cobrir com os eucaliptos, mas tem muita formiga, a formiga acaba levando a maior parte desse material, fazendo com que muitas vezes as linhas fiquem descobertas, principalmente a entrelinha.
Porém, no caso desse plantio aqui, a gente ainda tem boas colheitas de mamão até hoje, apesar de já estar no terceiro e indo para o quarto ano, tá até ficando meio alto o mamão. O limão está começando a produzir. Aqui a gente ainda consegue rentabilizar essa área. Abacate em breve vai estar produzindo e aí nossa renda vai estar legal nessa área. E a gente vai mantendo assim, trazendo material de fora, às vezes deixando a entrelinha sem cobrir, que não é o ideal, mas conseguimos manter. E quando a gente não está colhendo na área, a área não deu certo, não foi bem planejada, o que fazer? A gente abandona a área, já que aquilo não é rentável, a gente fica dando manutenção e tomando sempre prejuízo naquela área. Vou mostrar para vocês uma terceira alternativa que a gente fez aqui na Rica Floresta. Essa agrofloresta aqui foi a nossa primeira agrofloresta. E como na época que não tinha casa, ninguém morava aqui, eu não morava aqui, nunca tive caseiro, a gente não tinha condição de ficar dando manutenção sempre. O que aconteceu? As formigas comeram boa parte das plantas. Cortaram, né? Sobrando apenas esses 3 eucaliptos aqui, ó. Todos os eucaliptos plantados, eles morreram. Mas ainda assim, diversas plantas prosperaram. Então a gente tem um maracujá doce ali, que é um maracujá amarelo, sem irrigação. Com o passar do tempo, e essa agrofloresta não sendo muito rentável, a gente tirou a irrigação daqui, então a gente ainda deixou as fitas aqui, mas você pode ver que a fita não está ligada em nada. A gente vai até retirar essa fita para que ela não acabe virando lixo aí. E olha como está o maracujá, cheio de flor. Ele ainda consegue produzir, mesmo sem manejo e sem irrigação, ó. Então tem diversos frutos aqui vindo. É uma planta incrível mesmo. A gente tem bananeiras que estão sem manejo, que ainda produzem um pouquinho. A gente tem chá, que é erva cidreira. E essa agrofloresta, até pouco tempo atrás, ela ficava assim, ó, cheia de capim, sem manutenção, até que a gente ficava com medo de pegar fogo e a gente vinha e roçava. Só que a gente colhia muito pouco aqui, então acabava sendo um prejuízo essa agrofloresta. Porque a gente todo ano tinha que roçar ela, como tem que roçar as outras áreas também que não foram plantadas, né? Então ela virava só uma fonte de custo pra gente. E o que a gente teve a ideia de fazer aqui? De colocar as galinhas. Então a gente cercou, telou, com tela de galinheiro mesmo, e começou a criar galinha aqui. E olha como o chão ficou. Acabou a necessidade de roçar aqui. Então está completamente limpo o chão. Em lugar que está pisado por elas. E, querendo ou não, elas estão adubando o solo. Então aqui a gente vê o cocô das galinhas. Então a qualquer momento que eu queira vir e replantar, recomeçar essa agrofloresta aqui, já está tudo limpo, eu não preciso roçar, não preciso fazer quase nada aqui, só introduzir as plantas e fazer a poda para abrir o sol. Olha como tá esse maracujá de flor, gente. Que coisa maravilhosa, viu? Olha isso. Que beleza. Então as galinhas vieram e deram aquele trato aqui pra gente. Então se você tem uma área aí que tá abandonada, porque você não conseguiu dar manejo, ou como essa daqui, não era interessante você dar manejo, era mais interessante você dar manejo em áreas produtivas, e essa aqui não era uma área produtiva, se você tiver uma agrofloresta que está numa situação parecida,
eu aconselho você a pensar em introduzir as galinhas nesse sistema agroflorestal para diminuir a manutenção daquele sistema, manutenção daquela área. Se possível, você também rotacionar as aves por outras partes, melhor ainda. Mas a gente vê que a diferença é razoável. Enquanto, ó, aqui é o restante da agrofloresta que a gente ainda não conseguiu cercar, por uma questão financeira mesmo. E olha como tá. Nem parece uma agrofloresta, né? Tá só o capim. Só que a gente ainda tem plantas aqui que são interessantes de manter, ó. A gente tem uma lixia ali, que ela tá ficando grande, daqui a pouco ela começa a produzir. E o que eu percebi é que com essa galinha caipirão, que é uma caipira mais moderna, assim, ela não detona as frutíferas. Isso não aconteceu, ela basicamente limpou o chão. Então baru tá aí, ó, as castanhas de baru em breve, caju tá aqui. Então é uma coisa que eu aconselho, caso você tenha uma agrofloresta nessa situação aqui. E o melhor de tudo é que além de você reduzir o seu custo, você constrói os ninhos e as galinhas ainda vão te dar ovos, né? Então você vai deixar de ter que comprar os ovos, né? E poder se alimentar com ovos extremamente saudáveis, né? Que a galinha se alimenta de insetos, de capim. E esse é o nosso projeto aqui de vida sustentável no campo. Se você quiser apoiar a gente, peça um dos nossos produtos. Vou deixar meu telefone aqui. A gente tem banana desidratada, açaí desidratado, cupuaçu e banana com chocolate. E agora também temos a novidade, o nosso tahine, que é a pasta de gergelim, feito aqui na chácara mesmo. E a gente envia para qualquer lugar do Brasil com frete grátis. Então entre em contato. Muito obrigado por assistir a mais esse vídeo e até a próxima.